Ciao, tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Um abraço aos amigos do Colômbia Bianconera, do pessoal do Hollywood, dos Estados Unidos. Hoje é uma data importante para os americanos. Tem fã-clube também oficial ali nos Estados Unidos. Estamos em toda parte do mundo, né? Somos a segunda maior torcida do mundo. Você gosta da Juventus? Você é torcedor da Juventus de verdade? Ou você apenas simpatiza? Seja muito bem-vindo ao fã-clube da Juventus. Venha fazer parte dessa família. E também você que não quer fazer parte, não tem problema. Inscreva-se no canal, no Finestra Bianconera, já ativa o sino. Nem o Corcunda de Notre Dame, né, tem capacidade para fazer esse sino tocar. Já eu falo por que eu estou falando do Corcunda. O Corcunda me lembra a França. A gente já chega lá. E claro, se você não gosta da Juventus, é anti-juventino, seja muito bem-vindo também, não tem problema nenhum. Hoje eu tenho aqui umas informações de mercado, uma informação nova de mercado, acho que muita gente já deve ter visto, mas o propósito do canal é confirmar ou desmentir. Tem uma novidadezinha e temos algumas situações interessantes que está começando a me encher de orgulho essa diretoria da Juventus. Mas antes, hoje está aqui no meu monitor, dia 4 de julho, além da festa dos norte-americanos, hoje é uma data muito, mas muito especial na história da Juventus. Há exatamente 96 anos nascia Giampiero Boniperti, que foi o maior jogador da nossa história ao lado de Del Piero. Eu costumo dizer que na primeira metade do século foi o Boniperti e na segunda metade do século o Del Piero. O Boniperti foi ele que criou a frase, abre aspas, vencer não é importante, é a única coisa que conta, fecha aspas. Não preciso falar mais nada. Tem um vídeo aqui falando do Boniperti, de quando ele nos deixou há 3 anos. Eu não podia deixar de iniciar o vídeo falando do Giampiero Boniperti, a nossa eterna bandeira bianconera. E vamos falar o seguinte, começar com o calendário. Hoje saiu o calendário da Série A e a Juventus vai estrear contra o Como. Eu não me lembro da última vez que a Juventus jogou contra o Como, e olha que a minha memória é boa, hein? Acho que foi nos anos 80. O Como é da cidade de Como, óbvio, é no norte, fica lá, é muito conhecido pelo Lago de Como. Aliás, no norte tem o Lago Maggiore, o Lago de Garda e o Lago de Como. E é muito curioso, se vocês tiverem a oportunidade de procurar aí, o estádio do Como fica do lado do lago. É isso mesmo, mas não é um laguinho qualquer, não. É um lago enorme, assim como os outros dois que eu citei, todos no norte. É um lago muito grande, enorme. Tem até uma pequena marina lá com os barquinhos. E é engraçado porque, separado por uma rua minúscula, estreita, melhor dizendo, eu fico imaginando aqueles jogadores perna de pau, né, que chutam a bola nas nuvens. Vai parar no lago a bola, hein? Capaz de, na estreia da Série A, ter um gandula na beira do lago. Tem que saber nadar, porque é muito do lado. É um estádio muito interessante, é pequeno, acanhado, mas é um estádio que tem essa peculiaridade de estar ao lado, né, do lago. Então a Juventus vai estrear na Série A contra o Como, né? Eu tenho aqui os outros jogos, mas nada de interessante. Interessante vai ser o confronto contra o Napoli por causa do fator Antônio Conte, pela primeira vez no estádio, né? O estádio com público, né? Porque quando ele era da Inter não tinha público, foi na pandemia. Enfim, e vamos falar aqui do seguinte. Chiesa o Liverpool parece que está saindo do leilão, então fica entre Bayern de Munique e Roma, a destinação do Chiesa, e veja como é importante a vontade do jogador. O Chiesa não quer sair da Itália, então a Roma pode ser o seu destino por esse fator, dele preferir ficar na Itália. Cada vez mais longe o Chiesa, cada vez mais longe o Rabiot, né? E eu tenho, vamos ver, a gente começa com qual informação? Já falei do Lago. Antes de mais nada também, antes de falar das informações de mercado, uma atualização.
todo mundo aqui, já que eu falei do Boniperti, vamos falar de um outro grande ídolo, o Paulo Monteiro, que dirigiu a Juventus nos 2 últimos jogos do campeonato, confirmado na Next Gen, a base da Juventus. Aliás, temos que dar aqui mérito ao Agnelli, foi ele que criou esse setor da Juventus juvenil e está dando frutos, né? Alguns jogadores aí, inclusive, muitos querem que continue. Bom, vamos aqui, falando rapidamente da seleção. Vou falar da seleção francesa, eu falei do Corcunda de Notre Dame. Aliás, o apelido Gobo, eu conto no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo, porque Gobo é Corcunda. Vou contar agora. Nos anos 50, quando a Juventus ganhou 5 campeonatos consecutivos, a Juventus usava uma camisa com uma gola V, e aí, quando os jogadores corriam, batia o vento aqui, ó, batia o vento e levantava aqui, e parecia uma corcunda. E aí os antes falavam seus corcunda, seus gobo, e os juventinos falavam, a gente é gobo mesmo, porque aquele time era fantástico, né? Enfim, por que eu estou falando do corcunda da Juventus? Porque é o seguinte, o corcunda é da França, Notre Dame, Catedral, o Rabiot também é da França. Bom, por que eu falei que eu estou orgulhoso da diretoria? Vocês já vão entender. A direção da Juventus pediu para o Thuram não ir às Olimpíadas com a seleção olímpica da França, né, o Khéphren Thuram. E ele aceitou o pedido da Juventus. Ele falou, tudo bem, eu prefiro. Eu vou aqui então ficar com vocês na pré-temporada e não vou na Olimpíada. Veja bem, o jogador vai defender o seu país, não é uma Copa do Mundo, mas é uma Olimpíada. E ele acatou de boa, não, tudo bem, tal, tô louco para jogar na Juventus. É isso que eu quero, jogador que venha com gosto. E o pai dele, o Lilian Thuram, não gostou muito. Torceu o nariz, mas é a vontade do filho. Caro Thuram, eu também não gostei muito quando você, ao invés de disputar a segunda divisão com a Juve, foi lá para o Barcelona. Eu respeito a tua história na Juventus, você jogou muito com a nossa camisa, você honrou, mas quando o time caiu, você foi para o Barcelona. Eu também não gostei muito, então não gostar faz parte. E o Lilian Thuram não gostou, mas o Khéphren Thuram acatou o pedido da Juventus para ele, e ele se mostrou entusiasmado para poder treinar logo com o time. Veja você, né? Ponto para a diretoria da Juventus, que diz não à seleção francesa, não à Federação Francesa. Tem que peitar a Figit agora, tem que peitar o Gravina, mas gostei dessa atitude da diretoria e gostei mais ainda da atitude do Thuram, né? E a informação que eu tenho de novidade, além dessa coisa interessante do Thuram, né, de dizer não para a seleção da França, como está na capa do vídeo, a Juventus faz a primeira proposta de maneira oficial ao Manchester. Muita atenção no que eu vou falar. A princípio, a Juventus levou um não. É muito normal. Nenhuma negociação, eu não me lembro aqui de alguma negociação que logo de cara fechou, deu certo. É sempre um não para poder valorizar uma das duas partes. E a Juventus é uma proposta por empréstimo do Sancho, né, jogador do Borussia. Todo mundo viu na Champions, foi um dos destaques. E a proposta seria 2, 3 milhões por empréstimo e depois com direito de obrigação de compra, né, entre 27 a 31, 32 milhões. A princípio teve um não, mas a Juventus está firme. O Manchester, na verdade, está tentando dar uma valorizada a mais. Eu acho que o negócio pode sair, hein? Porque a Juventus não recuou com o não do Manchester. Não recuou, né? Continua aí nessa situação. Eu acho que vai rolar. E aí a gente começa a imaginar um time mais forte. Estou gostando de ver essa perspectiva, né? Esse esqueleto, esse time que pode ser montado da Juventus. Repito, a proposta oficial já foi feita, teve um não, e a Juventus já contra-ataca numa contra-oferta, ou seja, está firme no negócio o Sancho. E agora eu tenho 2 atualizações, falando um pouco, lembrando que o Sancho, o Alegre não quis em janeiro, hein? Ei, Alegre, preferiu o De Chile, não, tô brincando do De Chile, mas ele não quis o Sancho.
Falando um pouco aqui do Kopp Miners, já era sabido que tinha um acordo com ele, a Juventus. Ontem, melhor dizendo, acordo financeiro salarial fechado. E lógico que falta a Atalanta, estamos naquela situação. Porém, temos uma novidade. O Zaniolo está indo para a Atalanta e dentre os sacrificados de mercado da Atalanta, a Atalanta vai ter que sacrificar um jogador, não é o Ederson, né? E não é o outro lá, agora me foge o nome. O menino fez 3 gols na final lá, contra o Leverkusen. Me ajudem aí. O sacrificado deve ser o Kopp Miners. A Atalanta queria 60 milhões, a Juventus alcança a cifra de 46,5 e deveremos ter aí um jogador no negócio, mas o fato é que a Atalanta começa a perder a queda de braço, deve acertar os 46 milhões, talvez chegue a 48, e o Kopp Miners está muito bem encaminhado, ou seja, deu um passinho a mais para chegar em Turim, o Kopp Miners, devido a esse acordo salarial com ele, que já existia, mas era uma coisa muito na base das palavras. Agora já houve um contato mais firme com o jogador, já houve ele declarando para a Atalanta facilitar o negócio que ele quer sair, e a Atalanta realmente, com a chegada do Zaniolo, tende aí a negociá-lo a pedido até dele, de não endurecer para ele, né? Reconhecendo que ele foi bem, que ele foi importante, né, nessa conquista, enfim. Muito interessante essa notícia. Então, o Kopp Miners, que tinha um acordo com o clube, hoje se confirma esse acordo, e dessa vez a Atalanta, que quer os 60 milhões, mas já começa a entender que não vai rolar os 60 milhões, mas deve sacrificar o jogador, é um passo avante, é um passo a mais para ter o Kopp Miners nesse meio de campo da Juventus. E eu vou colocar para vocês aqui uma notícia bônus, mas isso aqui é apenas uma notícia que a gente não tem que levar muito em consideração. Então, é apenas uma informação, mas não é mercado. Monitoração, sondagem, já falei a diferença entre proposta e sondagem. Por exemplo, já falei várias vezes, a Juventus sondou o Gabriel Jesus em 18 para 19, quando ele estava no City, e não rolou nem proposta, foi apenas uma sondagem, monitorar o jogador. Pode ser que dá vocês entenderam. Pode ser que dessa sondagem saia uma proposta, mas não tem proposta ainda. A Juventus olha o substituto do Alexandro, e aí podemos ter um filhote no bom sentido, né, do Alexandro e do Danilo, que é o Couto, que está na seleção brasileira disputando a Copa América. Repito, não existe nenhuma negociação com ele, mas a Juventus está monitorando esse jogador brasileiro, tá certo? Lembrando que a gente tem na defesa o Rosen e o Diallo, português, que jogou bem as 2 últimas partidas. Eu não sei porque que o Alegre não colocou ele antes. Repito, Calafiori, a Juventus não desistiu. E, veja bem, só para terminar o vídeo, 13 minutos, o Arsenal está com 50 milhões na mão, certo? A proposta agrada o Bolonha, muito mais que o da Juventus. Por que já não fechou? A janela está aberta. Por que não fechou? Vai fechar durante a semana? Pode ser. Até acho que ele vai acabar indo para lá, porque ele vai... A proposta salarial do Arsenal foi aumentada, como eu falei para vocês, mas ele ainda não fechou. Por quê? Porque acho que o Calafiori está relutando. Talvez ele queira ficar mesmo na Itália, como o Chiesa quer ficar. Vamos aguardar. Aguardem. É isso, like no vídeo, like no Finestra. A gente se vê se tiver alguma novidade importante, porque especulação, não vou fazer vídeo para especulação também, eu sou contra isso. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, e hoje não só fino alla fine, mas lembrem-se, vencer não é importante, mas é a única coisa que conta. Óbvio. Ciao ragazzi.